Para mim já apareceu. Tá. Sim, no meu apareceu também. Ainda não. Agora sim. Isso. Vamos lá, vamos começar Agora então. sim. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Vida dos Atletas. Hoje temos Maria de Jesus. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas eu vou passar a palavra agora para os jovens protagonistas, as pessoas que fazem esse projeto ficar cada dia mais encantado, mais iluminado, mais maravilhado. Agora é com vocês, meninas. Sintam-se à vontade e deixa a Maria mais à vontade ainda, tá bom? Podem começar, por gentileza. Vamos lá, Vitória, Ana e os demais. Sejam bem-vindos. Pode ir lá. Pode começar, Vitória. Vitória, pode. Acho que a Vitória caiu ou travou pra ela. Quer que eu cante a Comigo? música depois ela Posso apresenta? começar? Pode começar apresentando. Pode começar, Vitória. Internet que tá ruim. Vou apresentar aqui. Tá bom. Primeiramente, boa noite. Eu agradeço a participação de todos. Um minuto que eu tô. Antes de eu começar a apresentar o atleta, peço rapidamente a todos. Do quem está falando, o atleta ou quem irá fazer a pergunta. E eu agradeço. Eu vou apresentar o atleta agora. Em completo, Maria Eduarda Pereira. O esporte dela é esqui aéreo no estilo livre. Ela foi vice-campeã em 2015 e campeã brasileira em 2017. É isso? Positivo. Oh, que lindo. Ô, Maria, agora a Vitória te apresentou. A Vitória, ela faz parte desse projeto, assim como todos que estão aqui na sala. E agora a Ana vai cantar a música para você, a música do nosso projeto. Todo mundo já sabe o ritmo, já sabe alguns movimentos. Tá bom, gente? Vamos lá, Ana. Vamos ver. Bom, boa noite. Estão conseguindo me ouvir certinho? Sim. Não repare, porque eu tô um pouquinho nervosa. Se tem uma coisa que vai te animar, é a live de hoje, bora participar. Se tem uma coisa que vai te animar, é a live de hoje. Você pode interagir no chat e participar, e ainda se preferir, a câmera pode ligar. Vem aqui que o atleta tá chamando. Vem, meus aluninhos, o professor tá convidando. Vem aqui que o atleta tá chamando. Vem, meus aluninhos, o professor tá convidando. Muito bom. Uou! Então, Maria, essa é a música do projeto. Foi feita por uma professora. E, assim, a cada vez que a gente canta, a gente se emociona. E esse A Vida dos Atletas são os alunos que tomam conta, eles são os embaixadores, é feita pelos alunos, os alunos que são os protagonistas, e nós, professores, ficamos aqui apenas
para dar o suporte e para aprender também com a história do atleta. E hoje nós vamos conhecer mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre o seu projeto de vida. Nós já estávamos conversando antes e eu já passo a palavra para você. E tem a Samara que chegou aqui. Num determinado momento da aula, Maria, ela vai te apresentar em Libras, que é a língua de sinais dos surdos. Legal. Vai fazer alguns sinais para você conhecer um pouco mais. Então, já passo a palavra para você, se apresente para nós, conte-nos quem é a Maria, seu projeto de vida, seu esporte, um esporte de pouco conhecimento do povo brasileiro, e apresente para nós um pouco da sua história, por gentileza. Bom, eu sou Maria, como todo mundo sabe. Não tenho 30 anos, como vocês estavam pensando. Tenho 23. Atualmente eu moro em São Paulo, mas eu vim de Teresina, na capital do Piauí. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha aproximadamente 6 anos. Foi uma mudança muito difícil, porque eu morava num lugar bem carente, bem quente. E chegando aqui, um monte de prédio, um monte de carro, uma loucura. Minha mãe trabalhava bastante, ela não podia me dar tanta atenção. Então, quem cuidava de mim era minha tia. E assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu já entrei para a escola na primeira série. E minha vida como esporte começou aí, na bandas e fanfarras. Não sei se a maioria de vocês já escutou falar, se na escola de vocês tem, mas a minha escola tinha a tal da bandas e fanfarras. Eu queria ser a baliza, mas para você entrar na baliza, você tinha que fazer ginástica. E aí o professor da baliza, da fanfarra, achou uma faculdade chamada Uni Santana, que é aqui no centro de São Paulo. E lá os professores estavam iniciando com as aulas de ginástica. E aí ele conseguiu encaixar a gente e foi aí que tudo começou. Eu tinha uns 8 anos, eu comecei a tocar trompete, né? E com uns 10 anos eu comecei a fazer a baliza. E aí foi quando já entrei num nível de ginástica muito bom e fui procurar outros clubes, porque eu queria aperfeiçoar os movimentos, queria fazer mais dificuldade, queria competir. Então eu achei o clube de regatas Tietê na época, que hoje não existe mais, né? É aqui no centro de São Paulo também. E eu descobri que lá tinha ginástica e foi aí que eu comecei. Por volta dos 10 anos, já comecei no alto rendimento. O clube onde eu treinava, ele não tinha tanta estrutura, né? Os professores também, eles não tinham tem alguns cursos de ginástica que você precisa fazer para atingir certos níveis de acrobacias. E esses professores, eles não tinham feito esses cursos. Então, eu fui para outros lugares de São Paulo procurar lugares mais adequados, com estruturas, com os profissionais, para poder chegar onde eu queria, que era num campeonato brasileiro, talvez até chegar num clube Flamengo. Hoje, não sei se vocês acompanham as meninas da ginástica, a maioria das meninas treinam lá. E aí eu rodei São Paulo procurando um clube bom. Fui para Guarulhos, fui para Hortolândia, fui para Campinas. Cheguei a treinar em Pinda, mas foi só para competir mesmo, Valinhos e várias cidades do interior. Tive bons resultados na ginástica, mas por volta dos 14 anos eu tinha um problema no joelho. Não tinha ido ver no hospital para saber o que era. E aí eu comecei a me afastar de ginástica por conta desse problema do joelho. E aí eu voltei para São Paulo, nessa época eu estava em Hortolândia, treinando lá em Hortolândia, vim para São Paulo. E aí aconteceu o acidente da Laís Souza, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. O acidente dela foi conhecido de modo universal, porque chocou o Brasil e o mundo, né? Assim como aquele piloto de Fórmula 1. De 14 para 15 anos conheci o esqui, quando eu estava saindo da ginástica. Eu conheci o esqui através do acidente da Laís. Eles estavam fazendo um projeto olímpico para 2018, na época. Porém, as meninas que fossem entrar iriam fazer parte do projeto de 2022. Ou seja, nós iríamos treinar para 2018 e para 2022. E aí, quando a gente viu na televisão o treinador falando que eles iam fazer uma peneira pelo Brasil, eu falei que eu não queria, porque eu nunca tinha esquiado, eu não sabia como que é, mas a princípio a peneira era para as pessoas da ginástica e do circo.
E aí o esqui a gente ia aprender a esquiar depois. Eles fizeram uma peneira pelo Brasil, de todas as ginastas do Brasil, lá em São Roque, que é uma das bases do centro de treinamento de esqui no Brasil, e a outra é em Gramado. A gente foi para São Roque, tinha bastante, umas 15 meninas, e logo de cara entrou eu e mais uma. Eu não sei quantas pessoas eles estavam planejando para esse projeto, mas entrou só eu e mais uma. E aí, depois disso, a gente aprendeu a esquiar, que foi lá em Gramado, né, que é o segundo polo de esqui, de centro de esqui no Brasil. Vocês têm alguma pergunta? Olha, Tá dando eu pra queria entender? fazer uma pergunta. Pode fazer, ó. Quando se você falou da Laís, Isso. naquele momento que ela teve o acidente, vocês treinavam juntas ou não? Na verdade, foi assim, meu Você marido, tinha ele teve um insight. Meu marido, ele é bem sensível. E aí ele falou assim, olha, já que você quer continuar com a sua carreira esportiva e a ginástica não tá dando certo, vamos fazer o esqui, né? Você não tem nada a perder, você só vai fazer um teste, uma seletiva, uma peneira. E aí foi isso, ele teve um insight. A princípio eu não queria, porque eu pensei que a gente ia ter que esquiar na hora do teste, né? Só que aí eu falei, meu, não tem esqui aqui no Brasil, mas eu não sabia que tinha São Roque e nem Gramado. E aí ele teve esse insight, eu fui, passei no teste. Nisso a Laís já tinha se acidentado. E aí, depois do meu primeiro contato com esqui, que foi em Gramado, nós fomos para o Chile. E quando eu fui para o Chile, eu treinei com a moça que estava com ela no dia do acidente, que é a Josi. E aí, pela Laís e a Josi terem um contato muito próximo a vida inteira, eu tive vários contatos com a Laís através de chamados de vídeo. E quando eu fiz a minha primeira cirurgia no joelho, eu encontrava ela no centro de reabilitação, que era lá no estádio do Morumbi. Então ela ia se reabilitar lá e eu também ia, né, porque eu tava com o joelho machucado, mas foram esses encontros assim de longe, ela falava oi, eu falava oi, perguntava como tava o esqui. E na ginástica eu nunca cheguei a competir com ela, porque ela já tinha até saído, inclusive. Alguém levantou a mão, Caio Kevin. E aí, como funciona? Ele faz a pergunta? Pode fazer pergunta, Caio. Pode fazer. Quando você Vamos vai lá. esquiar, você fica nervosa? Na verdade, não. O que a gente pensa mais é na dor que vai sentir, porque a bota do esqui, ela aperta demais a canela, assim, extremamente demais. Eu fui para Gramado, no final do ano passado, e as botas do lugar, elas não eram tão fofinhas. Então eu voltei com a canela toda roxa. Assim, toda roxa, que no dia seguinte era a prova, eu fiz a prova, né? Mas chorando, assim, chegando lá em cima, tava caindo lágrima do meu olho, todo mundo, meu, você não precisa fazer. Eu falei, não, mas eu quero, é meu sonho, é minha vida, eu não posso perder essa oportunidade. E eu fiz com a canela toda roxa mesmo assim. E essa prova foi a prova para você fazer parte da equipe, por exemplo? Não, essa prova foi ano passado e aconteceu um desafio com os italianos, né, ali em Gramado, no Rio Grande do Sul, só que por conta da pandemia não aconteceu. E aí, como eu já tinha gastado com dinheiro e hospedagem, eu fui só para esquiar mesmo, até porque eu estava voltando de uma lesão. Eu estou voltando de uma lesão recentemente no joelho. E foi isso. Legal. Pode fazer outra? Pode, Caio, pode fazer. A Cat O que te fez perguntou. gostar de adrenalina? Olha, eu acho que desde criança eu tive esse espírito aventureiro, assim. Eu gostava de subir em lugar alto e me jogar, assim. Na ginástica mesmo, é muito desafio todos os dias, né? A trave de equilíbrio, não sei se vocês conhecem, que é um dos aparelhos da ginástica, ela só tem 10 centímetros, então você tem que fazer muitas acrobacias ali em cima sem cair. Eu acho que a ginástica foi o que desencadeou assim em mim essa adrenalina de sempre querer mais. Hoje mesmo, não sei se você viu, eu coloquei um vídeo descendo de bicicleta com a barriga no banco, assim. Nossa, Então, para mim Deus, isso é eu demais, falei, isso me Jesus. alimenta e eu gosto muito. Antes de você chegar, eu e o Ô, professor, a gente começou a conversar.
Aí a gente comentou disso. Ah, Aí o senhor falou que Ô, não Maria, teria nem mas coragem de fazer. que velocidade você estava ali, mais ou menos? Qual era a velocidade que você estava na bicicleta? a velocidade da pista era 50 por hora. E lá embaixo tinha um radar, né? Ou seja, eu acho que eu tava uns 45 por aí. Nossa, não levou multa não, né? Oi? Não Não, levou a né? multa não, né? Não. Passar no radar. No esqui, a Ai, gente chega a pegar uns 90 quase, dependendo do que você quer fazer. O meu treinador chegou a pegar 120. Eu, numa brincadeira, nossa, peguei a 90. nossa. Uou. Tem mais perguntas aí. Tem a Ana, tem a Laís. Eu Pode ficar à vi uma vontade, que gente. ela perguntou com quantos anos eu ganhei meu primeiro prêmio, acho que foi Isso. alguma coisa assim, a Kathleen. Eu tinha 15, 16 anos, que foi aqui em São Roque, foi meu primeiro campeonato brasileiro. Inclusive, em São Roque, depois de Gramado, eu fui para o Chile, porque aí a gente precisava aprender a esquiar na montanha de verdade, velocidade, altura. A altitude mexe muito com o seu estômago. Então, depois do Chile, depois que eu aprendi a esquiar bem, foi a hora de juntar as acrobacias, né? Que esse era meu medo no teste. Como que eu vou fazer um teste sendo que eu nunca esquiei? E aí a gente aprendeu a esquiar, né? Ainda fazia parte do teste, né? Nessa ida que nós fomos para o Chile. E quando a gente chegou do Chile, nós fomos para São Roque. Em São Roque é um parque de diversões, né? E a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, fez um centro de treinamento para esqui, snowboard e algumas outras modalidades que envolvem os shapes, né? Que é o esqui e o snowboard. E aí eles fizeram uma rampa só para minha modalidade. E eu nunca tinha saltado, eu nunca tinha entrado em contato com aquela rampa. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi colocar o esqui no pé e fazer o desenho da rampa. A rampa é assim, a gente não descia ela inteira, né? A gente só chegava aqui e ficava indo e voltando para poder sentir a rampa, ela puxa você muito para trás, então você tem que ir contra a gravidade o tempo todo. Se você relaxar o corpo, você cai para trás, bate a cabeça e já era. Então, assim, tem que ter um trabalho mental muito forte, muito, muito forte mesmo, porque quando você chega lá em cima, não tem como você frear, não tem, ou você vai, né? Não tem como sair da pista. E do lado da pista era uma escada e do outro lado da pista era grama. Então, eu só desci e fui, foi meu primeiro contato com a rampa de esqui foi em São Roque, né? O ideal é que seja numa piscina cheia de água, que é assim que os treinos lá fora são. A gente treina primeiro na piscina para depois ir na neve. E em São Roque é um colchão de ar. Ele infla até uns 5 metros de altura, né? Ele te queima muito se você cair errado. Então, meu primeiro contato foi no Ski Mountain Park aqui em São Paulo. Eu vi mais algumas Nossa, muito perguntas, bom. mas elas saíram. Pode ficar à vontade. A Ana, na sequência, a Laís, depois a Letícia, Eu não consigo o ver de Caio. volta as perguntas, né? Eu vou puxar aqui, ô Maria. Ana, pode fazer a pergunta aí. A minha pergunta é qual foi a sua sensação a esquiar pela primeira vez, assim, qual que foi o Ai, choque, se teve muito choque? não, não. Foi tipo assim, era como se fosse o meu pé gigante. E você, quando você esquia, os esquis têm que ficar assim, né? E ele ficava assim toda hora, cruzando. Nessa parte foi um pouco difícil, porque eu achei que eu nunca ia ter controle dos pés, mas depois você quer atingir o máximo de velocidade que você conseguir. O esqui é assim, né? Quanto mais velocidade você pegar, mais legal é. E como eu fui num lugar muito pequeno a primeira vez, eu fiquei limitada. Portanto, que o meu treinador até perguntou se eu já tinha esquiado de tão bem que eu tinha saído. E aí eu fiquei muito feliz e assim, a gente treinava de manhã, a gente esquiava de manhã, ia para academia à tarde e esquiava de novo, né? Então o dia inteiro treinando, só parava para almoçar. E por mim, se deixasse, eu dormiria lá, assim, já dormia com o esqui no pé, acordava, já saía esquiando, assim, sabe? É meu sonho. Tem muitas montanhas fora do Brasil que é assim, você já sai no resort, já sai esquiando, né? Demais. Ô, Letícia.
Bom, primeiramente eu queria estar pedindo desculpa por não ter participado desde o começo, é que eu estava tendo aula. E segundo, é um prazer estar falando com você, Maria. Eu te sigo no Instagram, tudo eu marco você lá, comendo as suas coisas, meu Deus. Você é leitoriana, então? Que Sim, prazer imenso. eu queria estar falando para você que eu vou te desenhar com muito carinho. Porém, eu não vou conseguir terminar o desenho amanhã, eu vou demorar um pouco ele para terminar, porque eu quero realmente trabalhar bem no desenho. Então é isso que eu queria mesmo dizer. E se uma outra pergunta, se alguém fosse seguir o seu sonho, seguir o que você quis, o que você diria? Olha, eu diria para não ter medo, né? Apesar de é impossível a gente não sentir, eu mesmo sendo experiente, toda vez que eu vou descer a rampa, eu sinto aquela adrenalina e dá vontade de não ir, né? Mas eu quero tanto estar lá, eu quero tanto fazer que eu vou e faço, porque a rampa, ela assusta, assim como o caso da Laís, ela não se machucou na rampa fazendo aqueles saltos, ela se machucou esquiando, ela estava brincando, assim como o piloto da Fórmula 1. Então, é meio que denegriu a imagem do esporte no Brasil, né? Porque no mundo esse esporte é super conhecido, mas aqui no Brasil chegou a 9 anos, né? Que faz o tempo do acidente dela. Eu diria para não desistir, e para ir sem pensar, descer sem pensar, porque depois que você faz a primeira vez, você não quer parar de fazer. Entendi, muito obrigada. Foi um prazer imenso falar com você. Eu que agradeço. Apareceu uma imagem estranha aqui na minha tela, professor. De uma imagem? É de um link. Esse Eu não link era uma consigo foto. entender mais, mas tá Eu bom. ia, eu ia, eu ia abrir, era a foto da Laís, para eles verem Ah, a tá. Laís todos. Entendi. Vou tentar compartilhar aqui também. Gente, Laís, pode fazer a pergunta. Olá, Maria de Jesus. Eu sou a Oi. professora Laís, aqui do Paraná, de Arapongas, bem do interiorzinho. E é bem legal, né, essas modalidades aí de esportes de inverno. E aqui no Brasil é uma coisa nova, ou Sim. não, né? Vou perguntar se é nova ou não, porque você conheceu já. Mas exatamente assim, em questão de alunos, e quando a gente está falando de esportes na neve aí, como que isso apareceu na sua vida? Você já contou aí mais ou menos, né? Mas assim, no Brasil, né? Você falou que tem os polos ali no Rio Grande do Sul e tudo, mas você acha que isso tem ganho espaço aqui no Brasil, ou que ainda está bem morninho, assim, sem muitas divulgações? Sim, tá bem devagar, até porque é muito caro. O meu próprio esporte, fiz o meu próprio projeto, e assim, é um valor absurdo, né? Aí às vezes você pensa assim, poxa, acho que um patrocinador não vai querer patrocinar uma pessoa que ainda não é vista, um esporte que ainda não é conhecido, por conta do valor que é extremamente alto, extremamente alto. Então, assim, os polos que tem aqui no Brasil, eles são turísticos, assim, é totalmente limitado. Por exemplo, para mim, eu fui lá, eles fizeram uma rampa, no que dava eles fizeram, né? Não era ideal, mas eles fizeram. E é muito para iniciante, por exemplo, é bom para você ter o primeiro contato com esqui. Você vai fazer uma viagem para a Europa. Os tickets de montanha são caríssimos, mas se você tiver uma oportunidade de ter o contato com esqui aqui no Brasil antes, seria melhor para você não gastar esse dinheiro lá, caso você não goste, né? Mas acho que deve existir há uns 20 anos, assim, contando com a confederação, todo mundo homologado certinho. Mas os centros aqui mesmo, eles são bem limitados para os altos níveis, alto rendimento. E aí vocês treinam fora, tipo assim, sempre Sim, fora? sim, sempre fora, que E é o que assim, torna caro o projeto, são as viagens. Porque a gente nós temos antigamente o projeto, em vez de ser um colchão de ar, era para ser uma piscina. Se a gente tivesse uma piscina aqui no Brasil, a gente não ia precisar viajar para fora para treinar o verão inteiro lá, porque todas as modalidades da neve que envolve acrobacia, você aprende na piscina e depois vai para a neve. Se a gente tivesse uma piscina aqui, iria
amenizar aí pelo menos umas 6 viagens, porque a gente vai para Salt Lake, aí vai para Lake Placid, aí vai para Bielorrússia, aí vai para Austrália. Cada mês é num lugar diferente. Então, eu acho que isso que torna o projeto um pouco mais caro, esse traslado, essa transição assim o tempo todo. Entendi. Eu tenho mais 2 perguntas, depois vou parar. Vou deixar os alunos fazerem ali também. Uma pergunta é técnica, né? Você falou aí do gasto, etc e tal, mas o equipamento que vocês usam, assim, na verdade, o que seria, né, essa parte técnica aí do equipamento e como que funciona a sua competição, né? Tecnicamente falando, o que pontua, o que não pontua, o que seria uma falta, o que não seria? Tá, vamos lá. A velocidade não conta, mas conta a altura do movimento, o jeito que você faz o movimento e a chegada no chão. E aí você tem que pegar a velocidade certa para atingir a altura certa. Então, basicamente seria isso. A nota é na altura, no movimento e o jeito que você chega. O jeito que você chega no solo é o que mais conta, ou seja, é o que mais tira a nota, né? Você fazendo um pouso perfeito, você garante lá o seu lugar. Agora, se qualquer desequilíbrio na chegada do salto, aí você já sabe que você perdeu. E em relação ao esqui, ele pesa muito, mas assim, extremamente demais. Às vezes, na cama elástica, nós treinamos com um cinto, na cintura para fazer com que a gente possa ir voar um pouco mais alto, para poder ter esse tempo do esqui, porque você tem que trazer o esqui junto com você, porque às vezes você vira o corpo e o esqui fica, né? Então, você tem que fazer um trabalho mental que você tem que trazer o esqui junto com você. É muito difícil no começo, né? Eu tive muita dificuldade nas minhas piruetas, que é o mais difícil de trazer o esqui junto com você. Então, quanto mais leve for o esqui, mais fácil você vai conseguir trazer ele com você nas acrobacias. Obrigado. Se sobrar espaço, depois eu converso mais, senão eu tomo conta. Obrigada. Obrigado, Laís. Nossa. Eu que agradeço. Quer ver assim, tem uma pergunta aqui no chat, aqui, Maria, que você estava vendo. A Kathleen, que é a irmã da Vitória, quando você ganhou o seu primeiro prêmio, como é a sua rotina no seu dia a dia? Como era a sensação de ganhar medalhas? Tá. O do treino, do primeiro prêmio eu respondi, foi com 15 anos, né? Que foi em São Roque, que foi meu primeiro contato com esqui, foi minha primeira medalha, foi prata. E o meu treino no dia a dia, quando nós estamos no Brasil, é assim. Em São Paulo, a gente treina só parte física e acrobática. Eu treinava um dia sim, um dia não. Eu treino ainda, né? Só que os centros de treinamento estão fechados. Eu treinava no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento, lá em Santa Amaro, na Zona Sul. Eu treinava a parte física e no Centro Olímpico, que fica ali no Ibirapuera, pertinho também aqui da Zona Sul. No Centro Olímpico, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar. Eu treinava no ginásio de ginástica lá, porém eu usava só a cama elástica. A cama elástica é a chave do negócio. Se a gente não fizer um treino de cama elástica, esquece o esqui, porque a gente tem que treinar as acrobacias. Então, era um dia preparação física e um dia só cama elástica. E assim de segunda a sábado. Quando nós estamos em São Roque, aí a rotina muda, porque aí eu não trabalho, né, eu estudo à distância. Quando nós estamos em São Roque, a gente treina rampa de esqui de manhã, aí almoça, faz a parte física da academia e treina mais um pouquinho de esqui, ou seja, são 3 treinos em um dia só, a semana inteira. Sim, tem os dias da folga, né? Uma vez na quarta, uma vez no sábado, às vezes 5 dias de folga, dependendo de quantos dias é o training camp. Por exemplo, quando nós fomos para os Estados Unidos, ficamos 45 dias lá e aí tivemos esses 5 dias de folga, mas é bem raro ter 5 dias direto de folga. E tinha mais uma pergunta que eu esqueci. Quer ver? Aí, lá, o que você levou a escolher? Tem algumas perguntas aqui no chat. Isso. Eu não consigo ver esse chat, consigo? Ó, o que levou você a escolher o esqui? Você tem tempo na sua rotina para ficar só com a sua família?
Hoje eu tenho tempo para ficar só com a minha família, né? Por conta da pandemia, mas quando eu tô treinando, assim, eu faço Uber, né, para completar minha renda, para completar o Bolsa Atleta. Então, vamos supor que nós não tivéssemos na pandemia agora. Eu saio 4 horas de casa, paro para almoçar, e aí eu faço um treino de 1 hora de corrida ou fortalecimento, trabalho mais um pouquinho, e aí eu treino das 5 às 7, dependendo da hora que eu chegar, né, para dar mais um gás no treino, porque a gente treina quase 8 horas por dia. Nessa pandemia eu tô treinando 3, 4 e olha lá. Mas eu vejo minha família só no final de semana. Para falar a verdade, assim, eu tenho mais contato com meu marido mesmo. O pessoal da minha família mora um pouco distante, a maior parte está lá em Teresina, no Piauí. Então fica assim mesmo. E a outra pergunta era sobre a medalha? Isso. Eu não lembro qual que era exatamente a pergunta. A pergunta era se o que levou você a escolher o esqui? Isso, falou um pouco. Na verdade eu nunca quis, né? Foi mais um insight que meu marido teve, ele achou que daria certo, me mandou ir lá fazer o teste, deu certo, e hoje o esqui é a minha vida, eu não vivo sem, portanto que eu tô num projeto solo, né? E eu vou até o fim, onde eu puder. Maravilha. Mais uma pergunta aqui no chat é se você acorda cedo todos os dias. Sim, eu acabei de falar, 4 horas da manhã, eu tô 4 horas? levantando já, o sol nem nasceu, já tô na rua. Thaís Soares é minha prima. Prima, obrigado por estar aqui. Seja bem-vinda, Thaís Família. Soares. Que bom. Quem tinha pergunta era a Ana, tá com a mãozinha levantada, o Caio. Gabriel, faz a pergunta, Gabriel. Gabriel Palma. Boa noite. Boa noite. Eu estava lendo a pergunta da menina aqui, desculpa. Não tem problema. A minha pergunta é, você só fez esqui? Não chegou a fazer outras modalidades? Eu era ginasta, né? Eu fiz só ginástica a minha vida inteira. Eu queria ter sido ginasta, que nem a Flavinha, Jade Barbosa. Eu estava no caminho, né? Mas infelizmente eu acho que não era para ser mesmo, porque houveram muitas complicações, né? E eu tive que me afastar, não foi abandonar, eu tive que me afastar da ginástica. E aí foi quando eu conheci o esqui. Respondendo a pergunta da mocinha, que é da Kathleen, eu nunca tinha assistido a Olimpíada de Inverno, nunca vi ninguém na TV esquiando, eu não me interessava nada pelo esqui, porque eu não me conhecia, porque o meu foco era a ginástica, né? E aí depois da transição da Laís para o esqui, que eu também não sabia na época que estava rolando isso, eu só fui conhecer o esqui e todas as modalidades de inverno depois do acidente da Laís. Outra. Pode fazer. Você era boa nas matérias. Você gostava de qual matéria mais? Qual matéria você mais gostava? Inglês. Educação física. Inglês? Você era bom em inglês? Sim. Uou. Nas física, aulas Maria. de educação física, eu estudei em 2 escolas, né? A minha escola anterior, os professores tinham uma dinâmica a mais, né? De ensinar os princípios do basquete, do vôlei, do futebol, tinham várias brincadeiras todo dia. Quando eu fui para outra escola, eu já estava um pouco mais velha, estava na 8ª série, e a dinâmica dos professores lá não eram tão boas. Tipo assim, você faz o que você quer, se você não quiser fazer, você vai ficar com 0, né? E aí eu ia jogar para poder não ficar com 0, mas eu gostava mais quando o professor vinha e falava, olha, esse é o princípio do basquete, você tem que ficar nesse canto, naquele canto para fazer tal ponto. E assim com todas as outras modalidades, né? Mas eu gostava mais do inglês mesmo, as aulas de educação física não me interessavam tanto por conta da dinâmica dos professores, sendo bem sincera. Eu tenho mais uma para finalizar as perguntas. Pode fazer, Qual Gabriel. time você torce? Olha, eu não torço para nenhum, mas por influência, Palmeiras, né? O meu marido é palmeirense. Aê!
Ele tá Eu fazendo também um sou canal, palmeirense. Ah, Maria, poxa ele vida. tá fazendo um Tudo bem, canal no YouTube, eu tô ajudando ele, então tá entrando o Palmeiras na minha cabeça agora. ô Maria, Que pede, bom. passa, Parabéns. passa o link para mim do Marcelo para eu colocar aqui para os alunos acompanharem também depois, Tá bom. tá bom? E Olha lá, Maria, gente. Verdão é nós, né? É, né? Vou falar que é. Tem que falar que é, né? É. É, né? Palmeiras, né? Aqui tem um Ô, logo do Palmeiras, ó. Bonito o quadro até, viu? Enfim. Eu vi é uma isso. pergunta gigantesca que eu não consegui ler aqui. Ó, eu leio para você, ó. Como é o seu projeto de vida? Porque, assim, antes de começar essa pergunta, essa escola que eles estudam, Maria, tem uma disciplina só de projeto de vida, Legal. né? Então, no primeiro ano, eles vão conhecer, eles vão se autoconhecer, vai trabalhar valores, resgatar valores, empatia. No segundo ano, eles vão começar a estruturar o seu projeto de vida, e na terceira série, eles vão começar a colocar esse projeto de vida em prática. Então, a pergunta da Vitória é: o projeto de vida da Vitória o meu é terminar os estudos, pois estou no primeiro ano do ensino médio, fazer faculdade, depois trabalhar, terminar minha casa, ter uma família e um marido maravilhoso e ter uma carreira de cantora gospel, pois sou evangélica e Deus já disse que eu vou ser cantora gospel. É meio grandinho o meu projeto de vida. Qual que é o seu projeto de vida, Maria? Bom, Tem- desde que eu entrei pro esqui, ele tem sido meu projeto. Eu fazia parte eu ainda faço parte da confederação, só que quem trouxe o projeto foi um canadense para o Brasil. E aí esse projeto então era deles, né? Com as metas deles e tudo deles. E o governo apoiava, então a gente tinha uma verba do governo também. Hoje, o projeto não existe mais, porque muitas meninas se machucaram. O acidente da Laís ainda mexia muito com o treinador. Eu me machuquei 3 vezes no mesmo joelho. Todo mundo que teve contato com o esqui se machucou. E o que o meu treinador alegava é que na transição, né, nessa aprendizagem do esqui, a gente demora para saber lidar com uma queda, para saber se defender numa queda. E aí, por conta de tanta gente se machucar, eles resolveram encerrar o projeto, né? Inclusive foi próximo às Olimpíadas de 2018. Eu estava na Bielorrússia, pronta para as classificatórias, né? Você faz os campeonatos mundiais e as Copas do Mundo para poder chegar numa certa pontuação para poder ir para as Olimpíadas. E acho que foi uns 5 meses antes, o treinador mandou uma mensagem dizendo que ele estava abandonando o cargo, que ele não podia mais continuar. E 5 meses depois já eram as Olimpíadas de 2018, no qual nós estávamos treinando, eu e mais uma menina. E aí foi isso, ele abandonou o cargo, o projeto ficou à deriva, né? São pouquíssimas pessoas no mundo que fazem essa modalidade, então é muito difícil achar alguém mais velho, experiente, que já fez essa modalidade. E esse foi o trabalho da confederação durante um ano, foi tentar achar um treinador para poder continuar com o projeto. Eles até acharam, né? Mas aí eu já não ia receber mais o Bolsa Atleta, eu já estava fazendo 18 anos, então eu tinha que procurar um emprego, né? Eu já não estava morando mais com a minha mãe. Foi bem difícil essa transição. E aí foi quando eu me machuquei de novo, e o meu marido falou, já que a CBDN não tem mais o projeto, vamos continuar sozinho. Você é a única atuante, é a única atleta que está aí fazendo o esqui, que tem o contato, né? Inclusive, não é querendo me gabar, mas eu acho que eu fui a que deu mais certo no projeto dele, eu acho que eu fui a que cheguei mais longe, fiz saltos na neve, fiz saltos na piscina, então eu acho que eu tenho tudo para dar certo, né? Eu quero chegar nas Olimpíadas, meu projeto de vida é ir para a Olimpíada, se não for de 2022, vai ser de 2026, né? Mas eu acho que eu sou totalmente preparada e qualificada para poder chegar lá. Mas para mim, para mostrar que eu sou capaz para mim mesmo, né? Não pelas pessoas que meio que abandonaram o projeto. Maria, Oi.
Então é a cada 4 anos, então? Isso, a cada 4 anos, assim como as de verão. Ah, entendi. Mas os mundiais e as A Copas do próxima, Mundo são todos os anos. A temporada de inverno a é de próxima, dezembro a março. Então, de dezembro a março é um treino intensivo, assim, na neve. Altas temperaturas, muitas dificuldades, muito vento. Tá rolando uma conversa aqui aqui no chat que tá me atrapalhando um pouco. Eu não sei o que tá rolando. Mas assim, a cada é 4 que eles anos. falaram é que eles vão conversando aqui e para fazer perguntas. Então eles falaram que eu fiquei com ciúmes do time, alguma coisa assim. Eu falei, não, gente, faz parte. Ela podia ser corintiana, mas ela optou ser Eu achei palmeirense. que era alguma pergunta Entendi. relacionada ao esqui. Olha só, Ana, Ana, apresenta a Samara para fazer a nossa em Libras. Ok. Eu peço perdão porque eu tive que mudar de lugar. Meu celular tá com A minha escola tinha 3%. Libras também. Aí eu tive que achar uma tomada pra pôr. Aí a câmera tá meio assim, mas vamos lá. A Samara, ela é uma aluna da escola a qual eu estudo, que é o Expedito Camargo Freire, aqui em Campos do Jordão. E ela é presidente de um clube de Libras, se não me engano, de um clube juvenil de Libras. Então ela vai falar um pouquinho de você em Libras. Oi, só sei falar assim. Oi, boa noite a todos. Daí também, se quiser, pode fazer assim, oi, ou pode fazer normal também. E o boa noite pode fazer aqui, fechando o olho. Legal. O meu nome é Samara. Eu sou aluna do 3º ano da escola de Campos do Jordão, que é Expedito Camargo Freire. Eu sou convidada do professor Gabriel e da Ana também. Daí falar um pouquinho assim, né? Que me falaram para eu falar um pouquinho de você. Daí o seu nome. É Maria. Maria. Isso. Vírgula. Vírgula. Jesus. Eu aprendi um pouco na escola, ainda lembro. Daí tem 23 anos de idade. E o esporte é o esqui aéreo, que aéreo não tem o sinal, e livre. Daí esse daqui é um esporte que ele é feito na neve. Daí foram isso que me passaram. É um prazer conhecer você. Eu amei o seu jeitinho. Como que é neve? Como que é neve, Samara? Neve, você faz aqui o sinal de frio. Daí faz assim, tipo, a neve caindo. Legal. Demais. E assim, a minha pergunta que eu tenho é porque aqui no Brasil não tem neve, podemos dizer assim, aquela neve fofinha que você vê em filmes, essas coisas. Daí eu imagino que deve ter algum grau de dificuldade. Por exemplo, você treina aqui no Brasil, daí você vai fazer uma competição lá, um exemplo, na Suíça, que é um lugar que neva bastante. Daí eu queria saber se por acaso tem esse tipo de dificuldade, desde onde você treina até a competição que vai acontecer. Se você sente essa dificuldade. Sim, bastante, porque a maior dificuldade que eu tenho enfrentado é estar em contato com a neve. Mas, por exemplo, aqui, como eu já comentei algumas vezes, em Gramado, no Rio Grande do Sul, tem o Snowland. Lá é fechado. Lá é mais frio do que em muitos lugares que realmente neva. E parece gelo seco, mas não é neve de verdade. Eu não sei como eles fazem aquilo, é artificial, é claro, mas fica idêntico à neve. Só que eu não consigo evoluir porque o espaço é pequeno. Aí chega em São Roque, é um espaço aberto, sol direto em você, e a pista é como se fosse um gramado de plástico. E aí a gente tem que jogar muita água e sabão para poder escorregar. E aí quando chega na neve,
você tem que achar algum lugar plano para colocar o esqui, porque escorrega tanto, mas tanto, que se você... não sei nem como explicar, tipo assim, você tem que achar um lugar reto para colocar o esqui, porque quando você já coloca o esqui, ele já sai deslizando, não tem freio nem nada. Então, tipo assim, essa é a diferença, né? Que escorrega extremamente na neve e na pista de plástico e no snowland, em Gramado, parece que fica preso o esqui. Parece que eles jogam alguma química na neve lá no snowland, que ela não escorrega tanto. E em São Roque, por ser um lugar de plástico totalmente artificial, a velocidade não chega nem próxima a que realmente tem que ser, né? E aí, nas curvas também, o esqui, a lâmina dele sempre tem que ficar assim, né? E aqui em São Roque, a gente consegue no máximo assim. Então, o desempenho nas curvas também é baixíssimo. Essa é a maior dificuldade mesmo sobre os esquis e na superfície que ele tá. Gabriel, você está compartilhando a tela. Gabriel Palma. Porque, assim, eu imagino que deve ter um grau, né, assim, certo, de dificuldade. Porque eu sempre amei neve, só de ver em filme, assim, eu já sou apaixonada. Daí, eu queria perguntar, assim, também, por exemplo, você falou, né, que foi muito emocionante a sua primeira competição, seu primeiro prêmio, mas, assim, qual foi o país que você foi que mais, assim, você ficou admirado? Você falou, nossa, que maravilha, assim, um país que mais te emocionou? Olha, em questões da natureza, dessa coisa, né, foi o Chile. A Cordilheira dos Andes é algo, assim, indescritível. É só você estando lá para poder sentir e ver aquilo, né? Mas nos Estados Unidos, em Park City e Utah, eu fiquei emocionada com o nível dos atletas do esqui aéreo. Eu nunca tinha visto, foi minha primeira vez que eu tinha ido para lá, e eu estava treinando do lado das maiores potências, né, no meu esporte, né, os campeões, todo mundo estava lá, chineses, australiano, e eu perdia o foco do meu treino para poder ver o que eles estavam fazendo na hora de saltar. Era tão impressionante o que eles faziam, era tão alto, era tão perfeito, que eu parava assim no meio do que eu estava fazendo para ver. Não é bom, não é certo, né? Mas como era a minha primeira vez, eu fiquei deslumbrada com aquilo. Meu treinador me chamou a atenção várias vezes. Eu falei, é a primeira vez que eu tô vendo isso, deixa eu ver. É muito incrível, assim, muito, muito incrível mesmo a altura de um salto, de um nível assim extremamente hard, é incrível. Eu acho que até quem nunca fez, quem nunca viu, para ver, fica admirado, quer ver de novo, porque é realmente incrível. E um dia eu vou fazer um salto desses e vocês vão ficar assim, com esse impressionismo, assim, nossa, que incrível, sério. Nossa, eu amei te conhecer, ó. Foi um prazer conhecer você. Muito obrigada. Eu amei. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Maria, tem uma pergunta da Laís. Ela pergunta: é um tamanho único ou de acordo com a altura dos atletas varia? Então, o esqui em si é tamanho único. A bota muda, né? Mas o esqui em geral é tamanho único. Aí depende de que modalidade você vai fazer, porque o esqui tem várias modalidades. O meu é o esqui aéreo, mas tem o moguls, tem o freestyle, o loopstyle e várias outras modalidades. O meu esqui, ele bate no peito, mas se eu fosse esquiar normalmente, ele é normalmente aqui, é maior do que eu. Então depende do que você vai fazer, o tamanho do esqui. Ela pergunta, mas eu vou perguntar assim, mais ou menos maior que você, mas quanto você tem de altura? Assim, Desculpa, eu não especifiquei. Eu tenho 1,63. Então seria 1,80 mais ou menos? Isso. Legal. E de que material que é feito o esqui? Olha, varia muito, muito, muito mesmo. O meu, especificamente, é de carbono, né? Que é um dos mais leves, mas, como eu disse, o esqui costuma ser pesado. Então, quanto mais leve o esqui, mais caro ele é. Até no próprio aluguel do esqui, né? Quando você for viajar. Então,
não varia muito o material do esqui. Mas é sempre esses materiais assim, titânio, fibra de carbono, essas coisas? Os mais leves inclui esses que você falou, mas os mais pesados tem um materialzinho diferente o nome. E ele é difícil de quebrar? Não, eu já quebrei 3 esquis na água. Você está falando na água? Porque na água você não pode cair com ele reto. Você tem que cair com ele como se estivesse caindo na neve. Você tem que entrar furando a água, né? E como eu estava aprendendo, infelizmente eu quebrei 3, mas na neve eu não quebrei nenhum, não. Ainda. Espero que não quebre, né? Ah, mas faz parte. Eu acho que os esquis Nossa. que eu estava usando eram velhos também. Ah, então tá. Olha só, pergunta da Kathleen. Maria, como que você se sente em relação às pessoas que dizem tipo, ah, você não vai conseguir, ah, você não vai ficar viva, as coisas do tipo. Como você se sente com isso? Você acha que as pessoas falam pode afetar a sua carreira? Olha, não. Não afeta em nada, portanto que eu acho que a maior dificuldade é comigo mesmo, com os meus pensamentos, como o projeto está na minha mão e eu estou vendo toda a dificuldade que é, eu acho que se tinha alguém para falar que não vai dar certo, seria eu ou meu marido, né? Mas o que as pessoas falam não me influencia muito, não. Sim, às vezes fico chateada, porque poderia ser um apoio, né? Um esporte difícil desse, eu sou a única atuante, e aí eu fico mais triste pela pessoa assim mesmo, de talvez, não sei se ela não quer me ver bem, porque tem muito disso, né? Às vezes você tá tão bem que as pessoas ficam gorando para não dar certo. Eu não sei o que acontece com as pessoas que não apoiam você, não sei se elas gostam de mim, mas normalmente não me influencia, não. Fico chateada, né? Tento não pensar nisso, porque eu sei o que eu tô fazendo, vivendo a dificuldade desse projeto. Então, o que as pessoas falam entra no ouvido e sai pelo outro. Agora, se o marido falar alguma coisa, aí eu entendo. Ele tem sido um intermédio entre as empresas, entre tudo, praticamente. Nós estamos chegando aqui no nosso quase no nosso tempo, Maria. E tem a pergunta do Caio, aí depois eu passo a palavra para a Sabrine, para ela fazer o encerramento. Quem quiser fazer mais perguntas também, tá bom? Eu posso encaminhar para a Maria, pode seguir ela no Instagram, fazer as perguntas para ela por lá também, tá bom? Caio. Oi. Oi, de novo. Então, primeira pergunta. Acho que são 3. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo, eu acho que é de ficar cega. Eu uso óculos e tem aumentado muito o meu grau e eu tenho muito medo de ficar cega. Mas se fosse de machucar, cair na rampa, essas coisas, quebrar a coluna, o pescoço, eu não tenho medo, não. Normal. Segunda. Você faz alguma outra profissão? Não entendi. Não consegui escutar. Você tem mais alguma profissão? Então, eu faço Uber para completar a minha renda, né? Mas fora isso, não. Eu não tenho nenhuma outra profissão. Talvez eu abra uma lojinha agora para vender uns biquínis, umas roupas, porque o Uber é muito difícil, é muito perigoso, né? Eu já tive vários assaltos, então, assim que eu puder sair e arrumar essa lojinha que já está prestes a sair na internet, eu vou largar Uber e essa seria a minha segunda profissão. Para isso. Certo. Terceira pergunta. Você sabe falar alguma outra língua? Olha, eu falo básico o espanhol e o inglês, e por eu ter ido muito para a Bielorrússia, eu aprendi os cumprimentos básicos do russo, né? Mas eu não falo fluente em nenhuma língua. Meu treinador era canadense, né? Ele me ajudou muito com o inglês. Se eu for para lá, eu sei me virar, eu sei ler, sei escrever, mas eu ainda fico no pé atrás com o meu inglês. Mostra alguns movimentos. Oi? Mostra alguns movimentos. Mostrar alguns movimentos? Como assim?
Os movimentos russos, você falou. Não entendi. Cumprimentos. Alguns cumprimentos russos, por exemplo. Spasibo, Obrigado, boa tarde. essas coisas. Entendi. Spasibo Boa todo mundo. noite. Legal. Dzień dobry wieczór. Como que é até logo? Esqueci. Como que é até logo? É falta de prática, mas eu cheguei até a estudar o alfabeto deles, que é bem legal também. Tudo estudando fica fácil. Então estudem muito, para vocês terem um bom trabalho. Contem sempre com seus pais, valorizem muito eles, porque eles sempre vão estar ali. O mais importante é estudar. Pode fazer, Vitória, a pergunta. Se essa loja abrir... Me segue lá no Instagram, que eu vou seguir todo mundo de volta, só falar que estava na live, que é da escola, que eu vou seguir todo mundo lá e vocês vão poder acompanhar essa lojinha aí que vai arrasar para as meninas. Os meninos também, né? Que as meninas gostam mais dessas coisas. Pode fazer. A minha pergunta é, você já teve alguma amizade, assim, verdadeira, em que a pessoa tem... Não posso falar, gente, para não ser, assim, forte. Eu não sei a palavra, tem defeito, algum problema, entendeu? Você já teve uma amizade assim? Eu não consegui escutar o final, que a pessoa teria problema comigo, é isso? Não, é físico, entendeu? Um exemplo, porque eu tenho uma melhor amiga minha, ela tem câncer linfático. E eu queria saber se você tivesse, como você faz quando a pessoa tá triste, o que você fala pra ela do nada ela ficar feliz, começar a dar risada, entendeu? Entendi. Eu nunca tive contato, mas nos centros de treinamento que eu treino, tem muita gente, sim, muita mesmo. Eu não vou saber responder sua pergunta, me desculpa, mas eu não tenho nenhum contato com pessoas que têm algum tipo de problema, de deficiência. Me desculpa. Letícia, faz a sua pergunta para nós irmos nos encerrando, infelizmente. Cadê a Letícia? Ela levantou a mãozinha. Eu aqui. Eu não queria fazer uma pergunta, eu só queria falar que, reforçando o que a Maria falou, que ela é um amor, gente, segue ela. Tudo que vocês comentar, ela vai comentar de volta, ela comenta nas fotos. Ela realmente é um amor, eu super amei ela. Foi a atleta que eu mais adorei. Obrigada. Eu nem palavras para retribuir esse carinho todo. E não tenho irmã nem irmão. Eu tenho uma macaco, tenho um passarinho, tenho um tartaruga, mas não tenho irmão. Eu vou colocar o Instagram dela aqui. Larissa. Ô, Larissa. Larissa tá quietinha hoje, né? Não quis aparecer, ela veio do treino. Gente, oi, Sabrina. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava ouvindo aqui a live, né? Nossa, muito legal. Eu adorei e me impressionei também muito com muitas falas, sabe? Muito legal. Obrigada. Uma pena que já está acabando, né? Porque tinha tanta coisa para falar que eu me empolguei e acabei me perdendo, mas deu para passar um pouco da mensagem. Maria, já podemos fazer o seguinte, a gente já pode marcar o segundo tempo. A gente pode marcar o segundo tempo já. Legal. Maria, pode fazer a pergunta. Você já veio para cá do Vale do Paraíba, nessas bandas aqui? Paraíba, João Pessoa? Não, Vale do Paraíba. Aqui em São Paulo mesmo, interior, não. Eu já fui para Pinda. Mas para competir. A nossa cidade é Pinda. Nossa, a nossa cidade. Pinda é onde é a escola, não é, Mário Tavares? Sim. Isso, Mário Tavares. Eu já fui num ginásio lá competir ginástica só, mas só. Todos os lugares do interior que eu fui foi para competir a ginástica. Jogos dos interiores, né? Jogos regionais, jogos abertos. Entendi. Já está convidado para quando essa pandemia acabar de vez, vir nos conhecer pessoalmente. A gente vai fazer algumas aulas de ginástica na quadra, de esqui.
Vamos fazer Bom, uma bagunça. Uma pergunta. tem um projeto de roller ski que eles levam para a escola. A gente podia combinar assim, né? Roller ski é a simulação do esqui, é como se fosse um patins, mas tem duas rodinhas só. E eles fazem muitos desses encontros nas escolas aqui da Zona Norte, na periferia. A gente pode ver de levar aí para pertinho de vocês também, pelo menos um dia de aula, um dia de teste. Uma pergunta. Com certeza. Pode falar. Maria, Oi, você cara. pensa em fazer tipo um projeto de esqui? Sim. Sim. Eu pretendo Quando fazer vai ser para poder participar? uma escola de esqui no Ski Mountain Park, pretendo fazer um alojamento, pretendo fazer com que todas as pessoas do Brasil tenham acesso fácil ao esqui, né? Mas aí seria em São Paulo, as pessoas teriam que viajar, mas acho que isso não seria um problema. E sim, Você vai me convidar? Oi? Você vai me convidar? Mas é claro, estão todos convidados. Vai demorar um pouquinho ainda, porque ainda não saiu do papel, mas está de pé. O sonho que eu pretendo Lili, realizar pode fazer. é chegar mesmo às Olimpíadas. Se não for de 2022, vai ser a de 2026. Olá, Maria, Pode fazer você a é pergunta. maravilhosa, linda, apaixonante. Obrigada. Quando você falou de roller ski, eu me lembrei de uma fofa que faz roller ski e compete também como você lá fora, na Europa. É a Bruna. Ela é originária de Caraguá. Treino com ela, já treinei com ela. Então, e ela sempre treina também, quando está no Brasil, ela treina em São Carlos. E aí, quando você falou de Vou pra lá roller ski, você acha que tem a possibilidade de trazer o roller ski para Campos do Jordão? Eu sou de Campos. Alguns alunos daqui, inclusive o Gabriel, né, Gabriel? Nós somos de Campos, temos aula na professora Expedito, que é a Samara, a Aninha também, que está aqui, o professor Ayrton, Odair. Eu E concordo com a professora. Tem que trazer será aqui que a para gente Campos do Jordão também. Então, porque aqui tem bastante ladeira para roller ski. Será que você acha que conseguimos? Sim, A mesmo Bruna, uma quadra de 50 metros, daria para fazer de boa. então, a Bruna, ela levou o roller ski lá para a escola de Caraguá, integral também, como a nossa, e ninguém quis experimentar o roller. No fim, quem acabou experimentando e aprendendo como era fui eu mesma. É demais. Eu tenho até as fotos, eu fiquei assim super empolgada, passei vários dias sonhando com roller ski. E aí, quando você falou agora, eu falei, ai meu Deus, será que podia trazer para cá? Você Sim, acha é que questão tem? de sentar, conversar com o dirigente e eu acho que dá super certo, sim. Porque aqui tem muita ladeira, né? Mas qualquer lugar, plano, qualquer lugar de 50 metros, que nem eu falei, uma quadra daria. Se a gente arrumasse uma quadra de escola para fazer, super daria. Ah, legal. Ó a ideia aí. Vamos ver, então. Gostei. Sim. Obrigada. E você é Eu que muito agradeço. maravilhosa, viu? Obrigada, Você tem senhora. foco, tem energia, tem empatia, você tem tudo. Parabéns, viu? Muito Obrigada. sucesso. Tô A muito gente vai feliz. torcer por você, vai acompanhar você, viu? Obrigada. Não tenho filha. Alguém acabou de perguntar se eu tenho filho. Filho, eu não tenho. Gente, eu tenho 23 anos. Sou atleta, não posso. Não 32. Não 32, não 32, viu? Ô, Maria, nossa, eu estou muito feliz com a sua presença, com a participação de todos. Obrigada. Se deixar aqui, a gente vai conversando. Você viu que foi um papo assim que a gente vai conversando, as perguntas vão surgindo, é um bate-papo bem caseiro, bem divertido. A Letícia, a hora que ela terminar o seu desenho, eu encaminho para você, vai ser bem legal. E a Sabrina está aqui na sala para a gente fazer o encerramento. Sabrina. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero pedir desculpas por não ter participado, mas eu estava estudando. Quero agradecer a participação de todos, e em especial a participação da Maria, foi incrível. Eu recebi várias mensagens no WhatsApp falando que você é muito simpática, eu percebi. Você é um amor de pessoa, né? Uma pessoa fácil da gente
fácil da gente conversar, de ter uma amizade, e isso é muito importante, é muito legal. E muito, muito obrigada mesmo por curtir lá a nossa página, por comentar nas fotos da Lelê, que a Lelê ficou muito feliz por isso. Eu gosto de retribuir, viu? Ai, que bom. Agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Foi incrível a participação hoje. Tivemos muitas perguntas, ao ponto de eu pensar que a gente não ia conseguir nem responder metade delas. Mas tudo bem. Peço, por favor, para quem puder, tá ligando as câmeras, que eu vou fazer um print para colocar na nossa página no Instagram. Aproveita e segue a gente lá, hein? Sim, já falei. O pessoal que quiser me seguir, manda um oi lá que eu vou estar seguindo de volta. Hora de tirar foto, me avisa, hein? Tá, eu só vou aumentar aqui para dar para colocar mais pessoas. E já tiro. Não, meu cabelo eu cortei porque eu queria tirar química progressiva, né? Então eu tô fazendo uma transição capilar que tá durando uns 2 anos já, essa transição, que eu não consigo mais deixar crescer. Nossa! Oi, Matheus! O meu nunca. Eu já fiz a loucura de cortar ele aqui, mas aí eu preferi ele longão mesmo. Bom, pronto. Agora eu vou tirar a foto, hein? Todo mundo faz aquele sorriso bem bonito. Eu não vou conseguir participar. Ai, que coração chique, Gabriel! Aê, nossa, gente, que lindo! Obrigada, Cristiane, obrigada pelo carinho. Pronto! Chega, tá doendo de tanto que eu tô assim, ó. Eu não consigo parar de rir, gente. Sério. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Estou muito feliz com a participação de vocês, dos meus colegas professores, dos meus alunos, do Camargo Freire, do Riote, do Mário Tavares, tá bom? Na próxima semana nós vamos ter 3 convidados. Na segunda-feira é o Tupanzinho, aquele que não pôde participar na semana passada por estar no hospital, agora ele vai poder. Quarta-feira, uma jogadora de futebol feminino, joga no Avaí. Ela jogava no Flamengo e foi para o Avaí, que é a Patrícia. E na sexta-feira é uma atleta do Monobob. Você conhece o Monobob? É a Marina. Treinei Marina com ela na ginástica também. Na sexta-feira vai ser ela. Legal. Se você tiver... Vou estar aqui para prestigiar. Aí eu acredito que vai ser 19 horas. Aí, em vez de ser às 18 horas, vai ser às 19 horas. É o horário dela. Acho que ela tá acho que ela mora na Itália. Onde que ela mora? Ela, até onde eu sei, nos Estados Unidos, né? Mas... Estados Unidos? É. Então, acho que é o fuso horário. Acho que ela pediu esse horário. Então, ó, segunda-feira o Tupanzinho, quarta-feira a Patrícia Derrico, futebol feminino, joga no Avaí. E na sexta-feira a Marina Tuono, do Monobob. Muito legal. Um esporte muito legal também, muito divertido, na neve. Olha só. Na verdade, é no gelo, né? Ela faz no gelo e eu faço na neve. Ô, Maria, você conhece o Robelson? Robelson? Do Aline Sled? Isso, Aline Rocha. Conheço a Aline Rocha também, do Ski Cross Country. Todo mundo da CBDN ali do Esporte da Neve eu conheço. Eles vão participar também com a gente. Eu vou passar para você as datas e você participa também. Legal, muito bom. Que bom, pelo menos o esporte de neve vai ganhando espaço aí, devagarzinho, né? Todo mundo vai ganhando conhecer. Espaço. Obrigada todo mundo pelas perguntas, eu amei estar aqui. José. E hoje eu me soltei, muito obrigada a todo mundo. José, posso dar boa noite? Só uma boa noite. Professor Assis? Pode. José, desculpa aí, eu estava numa correria. Desculpa aí a todos, eu estava numa correria. Eu também sou professor de educação física aqui do Ceará, aqui na cidade de Itaitinga. Tem um programa de esporte amador, onde eu mostro a todos, até um jogo de bila, eu faço uma entrevista com eles, com essas meninadas, com a juventude aqui no Ceará. Então, assim, o meu programa assim, é amador mesmo, tá entendendo? E assim, é uma satisfação imensa estar aqui vendo assim, algumas coisas, alguns tópicos da Maria falou aí,
coisa muito, muito lindo, muito bonito. Como sempre, a vida do atleta brasileiro tem suas dificuldades, mas nós somos guerreiros, somos natos. Então, parabéns para você. Parabéns para nós, essa juventude que está buscando conhecimento, conhecer os nossos atletas. Nós temos que conhecer e mostrar para nossas garotadas, para o incentivo que está muito fraco no Brasil todo. Nós temos que levantar esse esporte, principalmente que é desconhecido, principalmente aqui para nós no Ceará. Mas um dia, qualquer dia desse, nós vamos aqui dar uma entrevista também aqui com você pelo Ceará e nós vamos chamar aquela molecada toda para a gente assistir, você falando aqui com a turma daqui também. Viu, Maria? Eu vou combinar com o José também, mas primeiro é com o José, tá bom? Uma boa noite, José. Obrigado. Show de bola, cara. Obrigado. Parabéns aí por você, o nosso grupo agora, né? Boa noite para você, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Assis. Valeu, meu irmão. Um abraço. Gente, obrigado. Obrigado para todos. Obrigado todos os professores presentes aqui. Um beijo. Eu vou encerrar a gravação aqui. E semana que vem estamos todos juntos de novo para novas experiências e novos conhecimentos. Manda um abraço para